Então, o desembargador do TRF3, né, trancou a ação penal aí, movida pelo ministro da Justiça contra o monarca. Claro que a gente sabe que cabe recurso, mas essa decisão já é bem simbólica, né, Cris? Bem simbólica porque a gente está falando de liberdade de expressão, né? A gente lembra que esse caso aqui é aquele em que monarca, que todo mundo conhece, não é de direita, muito menos de extrema direita, como a extrema esquerda adora classificar todo mundo que pensa diferente, mas ele era um comunicador, não é, né? Um comunicador, eu digo porque ele saiu do Brasil, precisou se autoexilar como dezenas de outros para não ser perseguido por essa polícia do Flávio Dino, por esse judiciário aparelhado por Lula e por esse estado de coisas que a gente sabe muito bem já de longe, não é mais uma democracia, sim um estado de exceção que a gente tem no Brasil. Monarque era um comunicador, enquanto estava no Brasil, continua sendo, mas bastante com menos alcance do que tinha antes, né? Bastante mais calado, digamos assim, do que era antes, que não tinha papas na língua, que opinava livremente, achando que vivia em uma democracia. Nós alertávamos, né? Nós que já havíamos sido censurados muito antes, perseguidos, né? Difamados por essa extrema esquerda, pelas milícias digitais, né? Padrão Janones, né? As milícias digitais lulistas, que a gente bem conhece, que eles se vangloriam de dizer que eles criaram os MAVs, né? Criaram milicianos digitais, alimentaram os monstrinhos durante 2 décadas e a gente está colhendo agora os louros do que essa militância idiotizada aí aplaude, que é censura, perseguição, difamação, cancelamentos, tudo que há de pior que a humanidade já produziu está configurado nesse Brasil de exceção sob governo PT e sobre um judiciário que impõe uma ditadura da toga ferrenha. O que aconteceu nesse caso? O monarca tinha usado umas palavras mais duras ao se referir ao ministro Flávio Dino, e vamos lembrar, naquele momento em que Flávio Dino, ministro da Justiça, como um autêntico ditador, convoca uma reunião com representantes das Big Techs, do Twitter, do Getter, do LinkedIn, do Google, né, da Meta, que é detentora das redes Facebook, Instagram e do aplicativo de mensagens WhatsApp, enfim, chama todo mundo ali e diz: esse tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil. Né? Se não dançarem conforme a minha música, o coro vai... né? A gente vai ver a pressão do Estado aqui. Foi mais ou menos isso que ele disse em outras palavras. Monarca estava criticando, usou umas palavras duras, chamou de autoritário, de tirânico, e né? Quem faz isso e quer dizer que é o dono da verdade, inclusive para modificar leis antes que o Congresso analise qualquer modificação de leis, como manda a Constituição, é uma pessoa tirânica. E ele foi processado por Flávio Dino por injúria, difamação, e a juíza de primeira instância pegou pesadíssimo para cima do monarca e tratou ele como um dos presos políticos do 8 de janeiro, como se fosse dos piores dos criminosos, pior do que esses criminosos aí que a esquerda bajula, pior do que pedófilo, do que assassino, latrocida, sequestrador, assaltante de banco, pior. Então, o monarca, como ele está autoexilado no exterior, precisou revelar o endereço, teria, né, que se apresentar virtualmente uma vez por mês perante um juiz para dizer o que anda fazendo, como se fosse realmente um criminoso perigosíssimo. E agora, o juiz de uma instância superior, TRF3, derruba essa decisão, concede um habeas corpus pedido pelo advogado de monarca. A gente sabe que cabe recurso aqui, a Fabi vai explicar a parte jurídica já. E a gente tem certeza absoluta de que Flávio Dino vai recorrer, ainda mais agora, né, ministro do STF, não vai deixar passar, vai pesar a mão do Estado sobre este cidadão, querendo dizer que ele cometeu um crime. Não cometeu, aparentemente não, pelo menos pela visão de uma parte, né, da magistratura. O juiz de segunda instância aí está dizendo que não, está concedendo ganho de causa aí para as alegações do advogado monarca. Então, a gente vai acompanhar, claro, mas sempre com muita atenção, porque, voltando ao início do meu comentário, é a questão da liberdade de expressão que é tão cara para nós, os verdadeiros democratas, os que de fato lutam para que a Constituição seja respeitada e para que, se ela for ser alterada, que isso seja feito pelo Legislativo e não pelo Judiciário. Nós queremos a liberdade de expressão no Brasil. Ao contrário deles, né, que estão lá tentando inventar crime de fake news, perseguir pessoas por causa de opiniões e inventar, inclusive, condenações para crimes que não existem.
Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Primeiros comentários aí sobre essa ação penal contra o monarca. Ao contrário do que proclamou na reunião com as Big Techs o grande ministro, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a liberdade de expressão continua vigorando no Brasil. Sim, ainda existem juízes aqui em Berlim. O magistrado Fausto de Sanctis, aquele que se notabilizou por combate à corrupção, né? Foi mais um que mostrou agora como desembargador que tem gente no judiciário brasileiro, sim, comprometida em fazer a justiça como tem de ser, comprometida em impedir as ações que tentam realizar aqui no Brasil uma certa perversão do direito e da lei, tal qual aconteceu lá no passado na Alemanha nazista. Por isso que na Berlim daqui tem juiz, sim. Então a gente tem que valorizar decisões que são tomadas com correção para respeitar a Constituição. Vamos repetir? O Supremo Tribunal Federal lá atrás já decidiu, e não tem como mudar isso, que a nossa Constituição não recebe a censura e garante a liberdade de expressão. Ponto. Não adianta quem está agora lá querer inventar ou propor algo diferente. Não adianta a turma do poder dominante, usando seu estilinho nazista, fascista ou comunista, tentar relativizar algo que é muito claro, tentar abolir a liberdade de expressão. Até porque fazer isso hoje no mundo interligado em rede social é como você tentar revogar a lei da gravidade do planeta Terra. O efeito é esdrúxulo. O feitiço acaba voltando contra o aprendiz de feiticeiro. E é isso que a gente tem visto no Brasil. Tem dado muita apurrinhação, é muito processo, é perseguição judicial total contra quem tenta exercer sua liberdade de expressão, mas isso aí faz parte do jogo. Sempre foi assim. Não esperemos algo diferente. Mas esse grupo que está no poder há algum tempo, em parceria com a juristocracia, todo dia tenta aprimorar seus métodos de perseguição aos inimigos políticos, que eles gostam de ver aniquilados, destruídos, processados, multados, ferrados. Esse é o sonho dourado dessa turma. Só que o mundo real não é mais assim. A maioria das pessoas é comprometida com a liberdade. A maioria, uma grande parte, não vou nem dizer a maioria, mas uma grande parte, ainda tem coragem para fazer cumprir a lei, o dever legal, que é respeitar a liberdade de expressão. Então não adianta chegar aí o aprendiz de déspota e dizer que temos que fazer aprovar a lei das fake news, que se o Congresso não fizer, o Judiciário vai fazer. A banda não toca assim. Entendeu? Pois é, o Brasil é diferente, as coisas mudaram. Vocês precisam entender que desde 2018, quando o Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição, houve sim algo disruptivo. Ele trouxe com ele o discurso da liberdade. E esse discurso da liberdade não é uma narrativa, é algo consistente que tem que ser seguido como algo fundamental para esse país evoluir. O nosso país, sempre que atentou contra a liberdade, foi mal, derrapou. Pode olhar ao longo da história. Todos os períodos em que se atentou contra a liberdade, a gente foi mal. E, recentemente, tivemos um período, a era Jair Bolsonaro, que foi acusado de tudo, xingado de tudo, mas ele respeitou a liberdade. Ele botou na cabeça das pessoas sobre a importância de se respeitar e valorizar essa liberdade. Então, não adianta agora a narrativa autoritária, a prática totalitária, a juristocracia tentando comer solta, ela não subsiste no tempo, ela não tem condição de sobreviver durante muito tempo. Então, essa decisão agora da Justiça Federal, na segunda instância, na área do desembargador Fausto de Sanctis, vai demonstrando que há uma clareza de membros do judiciário que conseguem pensar, aqueles que têm realmente saber jurídico notório, reconhecido, eles entendem que é necessário fazer justiça no Brasil de verdade.
É preciso recuperar aqui o espírito da lei. Temos que retomar no Brasil o Estado de Direito de verdade. Então, o caminho é esse, não dá para retroceder. Se tivermos aí um acidente de percurso com a eleição de alguém que foi condenado em 3 instâncias pela própria Justiça Federal por corrupção, mas esse cara acabou perdoado pelo Poder Supremo, descondenado e recuperado o seu poder político para tomar o poder novamente, acidente de percurso acontece na história, faz parte do jogo. Cabe resistir a isso e avançar, continuar avançando. O Brasil não pode recuar. Não podemos aceitar nenhuma espécie de ação totalitária. E essa ação contra o monarca e contra um monte de gente, não é só contra o monarca, é contra um monte de gente, ela tem recebido reações até de entidades que se posicionam do lado esquerdo. Tem aí uma associação entre a Associação Brasileira de Imprensa e o Ministério Público Federal exatamente para combater ações judiciais abusivas contra jornalistas. Isso está acontecendo. É uma boa notícia que pouca gente sabe e divulga. Então, é necessário, é hora de resistir, é hora de fazer a coisa certa, serenidade para falar a verdade que tem que ser dita e não ter medo da juristocracia, porque ela não vai durar para sempre. Oi, Fabi, seja muito bem-vinda. Vou pedir agora, então, o teu olhar jurídico. Obrigada por ter topado participar aqui com a gente da edição de hoje do Sem Rodeios. Mas quero pedir, então, o teu olhar jurídico para essa ação aí, que, claro, né, cabe recurso ainda, mas, enfim, como eu disse, perguntei para a Cris, já é um passo importante, né, uma decisão simbólica, pelo menos, nesse universo em que a gente está vivendo. Bom, tem vários aspectos dessa decisão. Uma delas, que é muito importante, é que é um HC. O que é um HC? Habeas corpus. Todo mundo já ouviu falar de HC, mas ele tem, assim, no seu principal motivação seria o remédio constitucional. Interessante nessa palavra, porque a gente tem visto a Constituição, né, não ser protegida, então fica um tanto prejudicado. Mas o HC é um instrumento importantíssimo, é um mecanismo que tem no Brasil e no mundo para proteger principalmente, direitos políticos, perseguição. Nós somos signatários da Carta de São José da Costa Rica. É uma lei infraconstitucional, só está abaixo da Constituição, mas tem seu peso. Então, o importante é aqui sinalizar que o monarca, através do seu advogado, entrou com um HC. No HC, no mérito, né, qual o motivo que o advogado então disse ali para poder ser atendido pelo desembargador? Uma parte me chamou bastante atenção. Ele aponta o punitivismo. O que seria o punitivismo? Tem 2 correntes do direito aí, punitivismo e o garantismo, principalmente penal. Esses crimes que o monarca foi inserido pelo próprio Ministério Público é de calúnia e injúria. São 2 crimes que ainda vão ser apurados, tá, gente? A gente está falando só da denúncia. São crimes de menor potencial ofensivo. E aí, então, o advogado aponta que as cautelares que o monarca havia recebido são as iguaizinhas, né, as que são de crimes hediondos, porque no Brasil existe, né? Aí a esquerda é muito hipócrita, porque ela prega, né, o garantismo total, condena o punitivismo, mas age com o punitivismo para quem ela considera inimigo. É importante aqui o destaque que a Cris fez, que o monarca realmente não é bolsonarista, não é de direita, nem extrema-direita. Ele é alguém que está falando do sistema, é alguém que está se colocando, né, um posicionamento, e o crime de calúnia e injúria, se ele for condenado, ele vai cumprir ali as condenações, mas vamos lembrar que é crime de menor potencial ofensivo. Então, a decisão da juíza, né, a Prado, ela se chama Prado, realmente era bastante absurda, porque fazia com que, né, pedia para o monarca comparecer, acho que mensalmente em audiências, né, mesmo que sejam virtuais. Ele foi obrigado a fornecer os dados dele nos Estados Unidos, sendo que ele deixou bem claro, e todo mundo sabe que a realidade é essa mesmo, que ele teve que sair do Brasil, ele não queria sair do Brasil, teve que sair porque se sentiu ameaçado, principalmente na sua liberdade. E é para isso que serve o habeas corpus. Eu anotei aqui que também, né, que
essa coisa do monarca em relação ao Dino foi uma reação de uma fala que eu acho icônica e que simboliza o que nós veremos aí como ministro do Supremo, que é o Flávio Dino. Ele disse que o tempo de autorregulação acabou, que o tempo de liberdade de expressão também acabou. Lá na sabatina dele, ele explicou que isso foi tirado do contexto. Mas dá para analisar essas duas frases aí muito bem analisadas, né? O que é autorregulação? É o direito natural, é qualquer um, né? O ser humano mediano que tem ali como certo e reto o que é justo, moral e ético. Então, você busca essa autorregulação para várias coisas na sua vida, isso é normal. Se a gente não fizer isso, nós não somos seres humanos. Então, nem sempre o Estado tem que ficar lá em cima, punindo, ameaçando, falando as próprias consequências dos atos, às vezes nem sempre jurídicos, tá? Estou falando às vezes moral, às vezes religioso, depende de qual esfera você vá. Mas ela é o que te prende, é o que te faz a não pular no abismo. É naturalmente humano ter essa autorregulação. E ele diz que esse tempo acabou. Assim também como é direito inalienável também a liberdade de expressão. Ao meu ver, a liberdade de expressão é um direito absoluto, sim, que deve ser usado, né? E se for mal usado e alguém se sentir vilipendiado, se alguém se sentir aqui caluniado, injuriado, difamado ou sofrer ameaças, né, por crimes de fala, jamais dá para se comparar os crimes aí, então, pelas falas, como crime verdadeiro aí, que eu coloco assim, que vai com violência e com violência física. Então, é a máxima, né? Palavras não matam. Realmente, gente, essa é uma discussão muito mais profunda, mas que a gente vê que estão deturpando esses valores do direito natural, de que todo mundo sabe que é justo. Quem tem avô, avó, né, principalmente os avós ali mais tradicionais, sempre passou isso, né? Não faça para os outros o que você não quer para você mesmo. Isso é um valor. Agora, não precisa do Estado fazendo isso, né? Fazendo que uma pessoa que, vamos lembrar também, o Monark foi o maior, hoje não é mais, mas foi o maior podcaster do Brasil. Ele inventou lá, junto com o Igor, o Flow. Depois teve que sair, todo mundo sabe os motivos, mas é uma figura icônica, né? Com os defeitos e qualidades, é alguém no cenário nacional com bastante relevância, mas minaram a relevância dele por diversos motivos, volto a repetir, mas esses últimos acontecimentos são escandalosos. Então, assim, o Monark não precisa ter a mesma vertente do que eu, né, do que nós, ou que você aí do outro lado, para você entender que esse punitivismo, punitivismo só para alguns, que é o lawfare, né, que usa as armas do direito para minar adversários, principalmente políticos, ele não é coisa de democracia, ele não é fala de futuro ministro da Justiça, de ministro do STF, e não é também fala do atual ministro da Justiça. Então, era isso que deveria estar sendo condenado. E eu fico com muita tristeza de ver que o Ministério Público embarcou nessa e foi ainda pedindo essa condenação exorbitante do Monark, que o Monark seja um símbolo aí, e essa decisão seja um símbolo. A gente sabe que isso, se for parar, né, nas instâncias maiores, pode ser cassada essa decisão. Essa ação está suspensa por enquanto, né, e a gente vai acompanhar os desdobramentos para ver se o Ministério Público vai recorrer. Eu espero que não, tá? Mas ainda o Flávio Dino pode sim recorrer, e eu acho que isso vai acontecer, ainda mais porque ele sentará dia 22 de fevereiro numa das cadeiras mais cobiçadas no Brasil, porque é lá que parece que está o poder de verdade, e eu estou falando do Supremo. Cris, agora mesmo nesse assunto de redes sociais, aí a gente tem que comentar também que o secretário executivo do Ministério da Justiça, né, o Ricardo Capelli, pediu aí que a Polícia Federal investigue ameaças feitas ao presidente Lula